bem, pessoal? Esse é o canal da Física da Consciência. E o assunto que eu quero tratar hoje, sejam todos bem-vindos, é sobre o campo unificado. O que é esse campo unificado? Como é que ele atua na nossa vida? E o que representa isso para nós? Primeiro que campo unificado tem a ver com aquela frase, somos todos um. Então, para começo de conversa, tudo aquilo que eu faço para o outro, seja essa pessoa quem for, justo, injusto, não interessa, eu estou fazendo para mim. Tudo que eu faço para o universo, para a natureza, todas as minhas formas pensamentos, as formas sentimentos, tudo aquilo que eu emano, os gases tóxicos, a minha toxicidade como pessoa, pensamento, sentimento e as coisas boas também. Então, quem nós somos? O que nós temos feito na nossa existência? Em primeiro lugar, tudo que a gente faz para nós mesmos. A gente não faz necessariamente para o outro. A gente pode até desejar alguma coisa negativa para outra pessoa. Desejar que ela morra, que ela fique doente, que ela tenha um infarto, sei lá o quê. Por raiva, por ódio, por rancor, por alguma coisa que essa pessoa fez para nós ou deixou de fazer. Mas isso em si não quer dizer necessariamente que vá afetar outra pessoa. Mas uma coisa é certa, vai afetar muito mais a nós mesmos do que ao outro. Então, o que é um campo unificado? Um campo unificado é um campo onde estão todas as coisas. Então, eu preciso me remeter, eu preciso entrar dentro da física, que é a física subatômica, e para poder começar a entender, porque tudo é energia. Ou seja, esse campo unificado, ele é energia. Então nós não podemos ver, nós vemos as folhas, nós vemos o fogo, nós vemos a água, vemos a terra, nós vemos os elementos em si que estão numa densidade bem, digamos assim, em relação à energia, isso aqui é muito denso, né? Existe uma densidade muito grande aqui. Então toda essa natureza que está na minha volta aqui, que seja a árvore, que seja a água, que seja esse céu maravilhoso aqui que nós temos, o ar, toda essa natureza, ela se encontra aqui nesse ambiente, mas nós estamos inseridos no ambiente, é lógico, né? Eu estou aqui, mas também o ambiente está inserido em nós, está inserido em mim. Então, se eu pegar e despejar, digamos, 1000 litros de petróleo aqui nesse lago, lógico, o lago vai ficar poluído, ou se eu despejar esgoto, seja lá o que for que eu estiver fazendo em relação ao lago, aparentemente o lago está fora de mim, o lago ele não está dentro de mim, mas a energia está. Então tudo aquilo que eu faço como ação, também existe a reação, existe uma reação contrária de acordo com a força que eu estou aplicando. Então, toda vez que eu tenho um pensamento negativo, e nós estamos repletos de pensamentos negativos, uma vez que nós fomos criados e programados e formatados para sermos assim, para que nós possamos estar interagindo com esse ambiente que existe à nossa volta e dessa forma fazermos com que as coisas que nós acreditamos serem a verdade, ou seja, a nossa vida, a forma como nós pensamos, as nossas crenças, que essas crenças estejam se manifestando. É lógico que não precisa ser um expert para dizer isso, né? Mas é preciso um olhar bastante atento internamente, uma interiorização dentro desse paradigma que são as coisas que estão à nossa volta, porque nós estamos interagindo com essas coisas. Nós estamos comendo, nós estamos respirando, nós estamos interagindo o tempo todo. Por exemplo, ao ouvir um barulho como dessa moto que está passando agora aqui, que é uma moto aparentemente bastante potente, deixa eu dar uma olhada, muito bonita por sinal, adoro moto. A gente interage, então eu escuto o barulho, eu tenho uma sensação, essa sensação ela se manifesta nas minhas células. Por quê?
Porque nós temos no nosso cérebro nós temos uma fábrica, uma química. E essa química, ela produz neuropeptídeos que acionam as células. Então, o Joe Dispenza, que é um cientista, acredito que norte-americano, eu vou colocar o link aqui em cima, ok? Para que vocês possam estar acessando o site, um dos sites do Joe Dispenza. Infelizmente está em espanhol, eu não achei nada em português ainda, mas para que vocês possam conhecer um pouco mais desse trabalho maravilhoso dele, tá? Então, os neuropeptídeos, então as células, todas essas coisas, esses estudos, que são estudos muito recentes, e são estudos que estão nos levando a uma introspecção, estão nos levando ao conhecimento de um novo universo, que de novo não tem nada, né? Esse universo já está aí há muito tempo. Porém, voltando ao campo unificado. Então, de acordo com aquilo que eu estou fazendo dentro do meu universo, é aquilo que eu vou receber da Matrix, né? Então, isso aqui é uma grande Matrix. Porém, é um tanto quanto difícil para nós aceitarmos que nós criamos a nossa realidade, porque nós fomos programados para não entender isso, ou para ficarmos adormecidos dentro do tubinho da televisão, adormecidos pelas conquistas, vamos dizer, muito rápidas, né? Essas conquistas que nós temos e que na verdade nem sempre são tão rápidas assim, mas que até muitas vezes conquistar um pedaço de pão para o nosso dia a dia para comer já é um grande esforço para algumas pessoas. Então, o campo unificado é onde estão todos os pensamentos e todos os sentimentos, onde estão todas as coisas. E nós estamos nos nutrindo desse campo unificado. Nós estamos vivenciando esse campo unificado a cada momento da nossa vida. No entanto, nós não conseguimos perceber que quando nós deixamos alguma coisa de lado, digamos assim, supostamente por nossa própria vontade, nós deixamos de coexistir de alguma forma dentro desse universo, nos negando a aceitar a nossa realidade interior, nós estamos deixando o nosso poder na mão de outras pessoas. E eu encontrei uma ferramenta que tem me ajudado muito mesmo dentro do campo unificado. Eu demorei um pouco para entender que eu já tinha esse acesso ao campo unificado já tem há muito tempo. Eu não entendia isso porque eu não conseguia enxergar. Até o momento em que eu comecei a tomar o plasma líquido, que foi o plasma de CO2 e ZNO, e isso fez com que a minha consciência, ela se expandisse. Houve uma expansão de consciência de uma forma muito brutal, eu poderia assim dizer. Porque muitas das coisas que eu não conseguia ver, que eu não conseguia entender, que estavam fora do meu alcance, não do meu alcance como percepção, mas como entendimento da realidade, essas coisas, que é o meu dia a dia, que é a relação que eu tenho com os meus familiares, a relação que eu tenho com as pessoas que estão à minha volta, a relação que eu tenho com esse universo aqui, com a minha casa, enfim, com tudo que está à minha volta. Então eu não posso simplesmente dizer que foi uma das coisas mais fáceis que se passaram comigo, porque não foi, tá? Mas eu já estou nessa luta já tem muito tempo, muito tempo. E quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma introspecção de 2 semanas. E nessa introspecção, lá onde eu morava em Porto Alegre, na Vila dos Comerciários, tinha o piso das calçadas era feito de laje de grès. Grès é uma laje, é uma pedra muito macia, que tu consegue com uma faca desenhar qualquer coisa nela. Um pouquinho de paciência, é fácil, é bem fácil, até esculpir. E então o que aconteceu? Eu escrevi 2 palavras. Uma delas foi liberdade. E meditando, liberdade e direito, eu já não me lembro mais a segunda palavra, direito, ficou uma redundância. Então, mas a liberdade é uma coisa que me marcou muito, e eu descobri naquela época que nós não tínhamos aqui, eu acreditei que não existia liberdade nesse mundo. Na verdade, eu achava que eu era um ET, que eu não pertencia a esse planeta. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse planeta?
Que raio de coisa que eu vim aqui. Naquela época já, eu tô com 60, vou fazer 64. Naquela época, eu já achava que esse mundo era muito louco, que as pessoas estavam se matando, que estavam morrendo de fome, guerra, miséria, enfim, essas coisas todas que nós já continuamos enxergando, não mudou nada, por mais que a tecnologia tenha evoluído. E quando eu acessei o campo unificado, que foi o meu campo unificado, eu me conectei diretamente à minha alma. Eu não vou colocar aqui como Deus, tá? Porque aos 15 anos eu já tinha desacreditado da Igreja Católica, já não, aquilo não me dizia nada, era os papagaios lá repetindo alguma coisa que realmente não levava a nada, eu entendi que não levava a nada. Então foi uma das primeiras coisas que eu desacreditei na minha vida e comecei a procurar então alguma coisa que realmente fizesse sentido para mim. E nessa procura eu cheguei à conclusão que tudo era energia. Tudo era energia. Eu não conseguia entender esse conceito da física quântica que fala sobre átomos. Na verdade, isso naquela época seria uma coisa quase que impossível, né? Se tinha, claro que existia já, né, todo um estudo de física quântica, mas estava muito longe da minha percepção de realidade, de compreensão. E a física quântica ela nos diz que tudo se reduz a átomos. Porém, quando nós vamos investigar o átomo, dentro da física quântica, dentro dessa dimensão subatômica, nós vamos chegar à conclusão, os físicos chegaram a essa conclusão, na verdade, de que existe muito mais espaço vazio dentro do átomo do que propriamente matéria. 99% é espaço vazio. Então, o que nós estamos enxergando? É energia. Então, o que existe, que se diz é o seguinte, né? Nada morre, tudo se transforma. A energia ela sai de um ponto e vai para o outro. Então, quando a gente nasce, nós viemos de um mundo que nós desconhecemos, porque nós temos véus, dezenas, centenas, sei lá quantos véus na nossa frente, nos nossos olhos e sentidos, porque nós fomos desconectados e não conseguimos enxergar, infelizmente, às vezes nem um palmo na frente dos nossos olhos. Mas uma das coisas que fez com que eu interagisse, e eu faço isso todos os dias como prática, interagir com o campo unificado, me conectar com a minha alma, sem falar necessariamente espiritualidade ou falar em Deus, mas eu falo da minha alma, tá? Da minha intuição, da minha consciência, é com o bastão, que é o bastão de campos unificados. Eu modifiquei um pouco esse bastão, vou falar um pouquinho sobre o bastão agora, porque é um problema a questão dele puxar energia e acabar se transformando. Ele produz aqui eu não esqueci agora o nome da reação química, mas ele fica azulado, né? O cobre, né? Daqui a pouco se vier eu falo. Mas eu queria eliminar isso, então eu peguei o cobre nano, coloquei aqui dentro, botei um tubo, isso aqui é um tubo de cobre, com uma haste de cobre nano, com uma voltinha embaixo. Então, isso... Eu tenho um relato aqui no meu canal, que fala... Duas pessoas falam sobre a questão da conexão com o campo unificado. E de como as respostas, muitas vezes, que nós estamos procurando, elas se encontram bem na nossa frente. E isso foi uma das coisas que eu consegui praticamente, não vou dizer que é instantaneamente, mas é uma coisa muito rápida, e a gente sabe que quanto mais a gente pratica uma coisa, melhor nós ficamos naquilo que nós estamos praticando. Então, se eu vou aprender a fazer um móvel, ou se eu vou fazer um pão, ou qualquer coisa que nós vamos fazer, essa coisa, quanto mais nós fazemos essa coisa, melhor ela fica, porque nós vamos aprendendo, né, com o processo. Eu nunca vou me esquecer do momento em que eu comecei a fazer livros. Isso foi em 2007. Eu precisei fazer livros. Eram livros de poesia. Para quem não sabe, eu também sou poeta. Então, o que acontece? Vamos lá, vou me ajeitar aqui. Veja que nós temos a condição de fazermos praticamente qualquer coisa. No entanto, no momento em que nós aceitamos as limitações do corpo físico e as limitações que nos colocaram enquanto seres, porque
nós somos seres ilimitados, nós somos seres infinitos. Só que o simples fato de eu falar que nós somos seres ilimitados e infinitos, isso com certeza vai produzir uma reação em você, porque vai dizer, pô, tu é infinito e tu está aí ainda, né? Pois é, mas nós temos uma longa jornada, nós temos uma caminhada para chegarmos novamente a nos desdobrarmos, né, nesses seres infinitos que nós somos. Porém, para que nós possamos chegar a esse ponto, que é termos a consciência do desdobramento, do infinito, da autoconsciência e das coisas que realmente podem fazer diferença para nós na nossa vida, ou seja, nos transformarmos naquilo que nós podemos ser, podemos vir a ser, é necessário que nós tenhamos consciência de quem nós somos. E como que eu vou ter consciência do que eu sou se eu continuo adormecido dentro desse espectro, que é o espectro do corpo físico? Que talvez a gente pudesse dizer que é uma quimera. Que exagero, né? Uma quimera. Só dando risada mesmo. Mas enfim, o que você quer fazer da sua vida? Para onde é que você está indo? Porque nós nascemos, crescemos, adquirimos bens e tudo bem, termos, né, todo mundo deveria ter isso, poderia ter, só não tem porque o sistema não permite, né? O sistema foi feito para nos mantermos prisioneiros. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre a quantidade de energia que um ser humano produz. É uma coisa absurda, não foi no vídeo imediatamente anterior? Eu vou procurar esse vídeo e vou colocar ele aqui no card, aqui em cima, ok, eu não sei se é nesse canto, nesse aqui, vai estar ali. Enfim, o campo unificado é uma coisa maravilhosa e uma vez que nós estejamos isso também faz parte do campo unificado, né, o barulho da moto. Uma vez que nós estejamos conectados a este campo unificado, eu falo conectado de uma forma consciente, porque de forma inconsciente todo mundo já tá conectado, né? As pessoas, nós seres humanos, muitas vezes reclamamos das condições em que nós vivemos, mas fomos nós mesmos que criamos essas condições para a nossa vida. E para que nós possamos realmente sair dessa condição de inconsciência, existe uma necessidade urgente, premente, de que nós estejamos conscientes de nós mesmos. Porque senão como vai ser? Como é que nós vamos adquirir consciência sem ao menos nos darmos conta de que tudo aquilo que a gente está fazendo para o outro, tá? Seja lá o que for, tá? É uma coisa que vai, não só a questão de vai voltar para nós, mas vamos pensar assim, ó, uma pequena reflexão. Se todos nós fomos criados pelo Criador, redundante, né? Por Deus, e todos nós somos iguais, né? Não tem diferença pegar uma pessoa rica, pobre, pode ser a pessoa que for, e pegar os órgãos dela, né, com exceção do sangue e da saúde desses órgãos, quando nascemos, digamos assim, naturalmente, sem intervenção do homem, quando nascemos, nós nascemos com os mesmos órgãos e supostamente com a mesma saúde. Temos as mesmas possibilidades, com exceção de algumas pessoas que já nascem com algumas doenças pré-existentes, né? Então, estava entrando uma chamada ali, mas não quero atender. Essa situação de nós termos a possibilidade de sermos realmente co-criadores da nossa realidade, ela só começa a existir a partir do momento em que nós tivermos autoconsciência. Sem autoconsciência não é possível nós fazermos absolutamente nada que possa realmente mudar a nossa vida de forma contundente, de forma definitiva. E isso não é um passo que se dá da noite para o dia. Isso é um passo que acontece gradualmente, na medida em que nós vamos entendendo e vamos olhando para dentro de nós e vamos asseverando, confirmando, corroborando as situações que nos fazem estarmos inconscientes. E isso naturalmente passa
pelo campo unificado. Se nós queremos mudar a nossa vida, isso também passa pela autoconsciência. Se nós queremos deixar de sofrer, isso passa pela autoconsciência. Se nós queremos ter saúde, isso também passa pela autoconsciência. Precisamos estar autoconscientes, procurar a cura. E essa cura, assim como, por exemplo, quando uma pessoa se cura com placebo, na verdade, o que está curando essa pessoa? Qual é o mistério? Qual é a substância química que vai realmente curar uma pessoa quando ela toma um placebo? Um placebo é uma situação onde a pessoa toma uma pílula de açúcar. E ao tomar essa pílula de açúcar, ela produz uma substância dentro do cérebro dela, ou seja, um hormônio, um neurohormônio, né, que vai ser fabricada no hipotálamo. O hipotálamo vai fabricar isso. E uma vez que isso está sendo fabricado, a pessoa se cura. E ela pode se curar da noite para o dia? Pode, claro, tem pessoas que se curam da noite para o dia. Mas e o que aconteceu antes? Qual foi o processo dela? Como é que ela chegou nessa autoconsciência? Então, nós podemos aqui inserir novamente o campo unificado. O campo unificado é onde estão todas as respostas. Nós estamos procurando respostas o tempo todo para a nossa vida. E aonde estão essas respostas? Estão dentro de nós. Então, se você quer realmente se curar, se você quer mudar a sua vida, eu estou fazendo isso, mas eu não tenho que estar dizendo, né, mudei tal coisa, aconteceu tal coisa. Não, eu tenho que fazer. E às vezes isso passa por uma dor bem grande. Mas a gente tem que passar por essa dor para poder chegar na alegria. Então, tudo que eu desejo para o outro, eu desejo para mim. E se eu não sou grato, são lições que estão aí. A gratitude é uma delas. Se eu não sou grato por tudo aquilo que eu tenho, mesmo que seja uma coisa momentaneamente ruim e um aprendizado, como que eu vou evoluir? Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima semana, ok? Fiquem todos bem, em paz, no campo unificado. Se inscreva no canal, gostou do vídeo? Se inscreva, deixe seu like. Forte abraço para todos, estejam em paz.